chamamos de perícope, né? Que é o trecho do 10 ao 14. E falaremos, portanto, sobre o Deus da esperança. O Deus da esperança. Esse Deus, sempre que Ele fala algo, Ele revela um pouco quem Ele é. Porque, de fato, Ele compartilha de seu caráter, como chamamos, seus atributos. E uma das demonstrações, um dos atributos de Deus é a sua misericórdia, a sua bondade, né? Aquilo que nos dá esperança mesmo. Então, Deus está falando por meio de Jeremias sobre o castigo do povo. Aliás, esse tema do castigo vai estar nesse capítulo 29 mesmo, né? E Jeremias fala as palavras de Deus, o povo não ouve, e aí Deus manda eles para o cativeiro. Aí talvez você esteja pensando assim, mas como, né? Jeremias 29 ainda. Você que conhece o contexto bíblico, sabe que é só lá no final, né, da vida de Jeremias que o povo vai para o cativeiro. Mas aqui é uma carta que Jeremias escreve aos cativos que estão na Babilônia, porque o texto de Jeremias ele é misturado, ele não é cronologicamente colocado, tá? Então, algumas palavras que ele falou por final estão no meio, por assim dizer. Jeremias 29, do 10 ao 14, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei o pensamento que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Irmãos, essa palavra de Deus por meio do profeta, ela é necessária, ela na verdade é um fio de esperança. Porque o profeta Jeremias falou, e Deus falou pelo profeta, e o povo não ouviu. Aliás, o povo bateu, prendeu Jeremias, quis matá-lo. Talvez você conheça a história dele. E aí, o povo vai cativo. Penso eu, se eu fosse o profeta, eu ia escrever uma cartinha muito boa, dizendo assim: eu avisei, vocês merecem, daí para mais. Né? Eu estava falando, vocês não estavam me ouvindo? Jeremias não faz isso, graças a Deus, ele é muito bondoso também, né? Ele ouve o Senhor. Mas o próprio Deus poderia abandoná-los. Deus poderia entregá-los ao que eles merecem. Mas isto não acontece. Deus sim deixa com que a coisa aconteça, com que haja castigo, mas no meio do castigo, no meio do deserto, um deserto bem babilônico deles lá, Deus começa a mudar a situação. Tem um autor que pensa muito sobre essa ideia de crise, de deserto, que ele fala que Deus, ele muda o nosso coração, ele tira a nossa desesperança, não antes do deserto, não depois do deserto, mas no meio. Isso é uma coisa importante para a gente saber. Esse movimento de Deus parece ser assim conosco. Aliás, o mudar o nosso coração, botar esperança de novo em nós, já é o começo do fim do deserto. Ainda que você esteja no meio, ainda que você esteja lá na Babilônia, né? Ainda falta 70 anos, mas já é uma demonstração de que a coisa vai mudar. Percebe? Então, Deus não muda antes da crise nem depois da crise, mas no meio, para que vá se transformando o que é crise em esperança, o que é certeza de desespero em descanso. O Deus da esperança, gente, é o Deus que troca o desespero pelo descanso. Eu gostaria apenas que você imaginasse na sua cabeça como é uma pessoa desesperada. É uma pessoa afoita, correndo para lá e para cá. Como é uma pessoa descansada, né? É uma pessoa tranquila, né? Deus faz isso. Deus é o Deus que transforma desespero em descanso. E aí eu quero anotar nesse texto algumas características do que Deus faz, enfim, do que Ele projeta sobre nós, do que Ele deseja de nós, como sendo o Deus da esperança. Antes mesmo, eu cito Filipenses 4, que tem
ele tem uma jogada nesses termos muito valiosos, né? Em que ele fala sobre Deus da paz, na verdade. Primeiro, no verso 6 e depois no 7, ele fala que a gente tem que não andar ansiosos ou inquietos, né, por coisa alguma, mas em tudo as nossas petições serem conhecidas diante de Deus, e isso com ações de graça, né, pela oração e súplicas, e, pode passar? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos. Então, Paulo faz uma jogada com isso. Primeiro fala da paz de Deus, aí no verso 9, coloca para a gente, ele fala que a gente tem que fazer, o Paulo vai dizer, né, o que a gente viu, aprendeu dele, e o Deus da paz será convosco. É uma jogada de Paulo, não para dizer que existem diferenças, primeiro você recebe a paz de Deus, depois o Deus da paz, não é isso, mas é para perceber como aquilo que Deus dá é dele mesmo. Lembra de Jó que eu falei no começo? Qual que é o consolo de Deus? Qual que é a transformação de Deus para nós? É de apresentar quem Ele é. Tem até uma canção que fala assim, né? Tudo que Cristo oferece é o que Ele é. E o Deus que oferece paz é o Deus da paz. Por que eu estou falando isso? Porque o Deus que oferece esperança não é uma esperança retirada dele, mas é o Deus da esperança. Então, de certa forma, irmãos, isso talvez seja muito importante nos atentarmos. De certa forma, receber a esperança de Deus nada mais é do que uma das partes de conhecer Ele mesmo. Então esse Deus, quando Ele se revelar, nós teremos paz, nós teremos alegria, nós teremos mais amor, nós teremos mais descanso e mais esperança, porque Ele é o Deus que contém esperança, tá bom? Mas vamos lá, a primeira coisa, muito óbvia, é que esse Deus da esperança, Ele restaura do cativeiro. O verso 10 diz isso: quando passar 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, e vos tornarei a trazer a este lugar, que é a terra deles, Jerusalém, e aí eles serão restaurados do cativeiro. O Deus da esperança é o Deus que retira-nos do nosso cativeiro, da nossa dificuldade, da nossa crise. Então, nenhuma crise, nenhum desespero será eterno. É interessante, né? Alguém diz que a alegria de pobre dura pouco. É verdade. Vou usar esse ditado apenas para aplicar aqui. Mas a tristeza do crente também dura pouco. Graças a Deus por isso. Ela pode durar bastante na nossa perspectiva, porque 70 anos é bastante, não é, irmãos? Não sei quantos irmãos aqui chegaram a ser septagenário, eu acho que é assim que fala. Mas é tempo. Agora, ainda assim, 70 anos, tudo bem, mas haverá um fim. Porque Ele é um Deus que nos retira do cativeiro. Eu estava me lembrando do livro de Lamentações. O livro de Lamentações é escrito em acróstico. Talvez você lembre disso. O que é um acróstico, né? É uma estrutura de poesia do povo hebreu, em que cada parágrafo começa com uma letra. Depois você confere lá em Lamentações. O primeiro começa com a letra Aleph, depois outro parágrafo, né? Alguns versos. Letra Bet, Dalet, Re, Vav, Zain, e assim vai. O que isso quer dizer? É uma estrutura de poesia muito bonita, mas ela quer passar uma mensagem para nós. Do capítulo 1 ao 5, todos os capítulos, menos o 3, são estruturados assim, para dizer o seguinte: olha, o sofrimento tem limite. Então, pensa no sofrimento absurdo, que é o sofrimento de ir para o exílio. É só se lembrar agora do povo ucraniano, por exemplo, do que tem acontecido com alguns palestinos, né? Tendo que sair também, todos os refugiados que tiveram suas vidas destruídas por causa da guerra. Pense nisso, é claro para nós, em imagens coloridas na televisão. E aí, o Jeremias, que passa por isso, escreve o seu livro de Lamentações nessa estrutura, para dizer o quê? O sofrimento diante do Senhor, ele tem um limite. Ele acaba. Por quê, irmãos? Porque o Deus da esperança é o Deus que restaura do cativeiro. Vai passar 70 anos, tudo bem, mas eu vou visitar vocês de novo. Vai passar esse tempo, mas eu vou cumprir a minha palavra para vocês. Vai demorar, mas eu vou trazer vocês de volta. Olha que bênção, irmãos. Que palavra de esperança para nós. Nenhuma desesperança é eterna no coração do cristão. Nenhuma, até mesmo consequência de pecado. Ah não, mas eu pequei, beleza, eu tenho que
não pagar no sentido de pecado, mas a consequência. Eu sou exortado, sou disciplinado pelo Senhor. Mas até isso, o Senhor restaura, o Senhor traz de volta. Que coisa maravilhosa. Mas não apenas isso, tá? Olha o verso 11, a segunda característica que eu vejo aqui. Deus fala: eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus é um Deus que tem planos maiores, ou pensamentos de paz, né, maiores do que a nossa perspectiva. Quando nós olhamos para a realidade daquele povo, certamente a oração poderia ser assim: Senhor, apenas nos leva de volta, a gente quer apenas ficar quietinho no nosso canto. Mas Deus fala assim: os planos que eu tenho para vocês são planos de paz. Eu quero dar o fim que vocês esperam, quero trazê-los de volta. O Deus da esperança é um Deus que possui planos bondosos para nós, planos graciosos, planos de paz, e por isso estou chamando aqui de planos maiores. O apóstolo Paulo, sempre ele, gosto de lembrar muito dele, quando ele faz uma oração, que eu acho que ele também está ensinando o povo do Efésios a orar, lá em Efésios capítulo 3, não me lembro se começa lá do 14 ou 15, mas acha para a gente aí que ele vai orando, tá? Ele diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, isso é o 14, né? Do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. E aí ele bota no 16 agora. Para que segundo as riquezas da sua glória, é a oração de Paulo, tá? Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Olha a oração dele, né? Vocês possam compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura e a profundidade, a largura e comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Nossa, que oração maravilhosa, que coisa graciosa. Mas olha o 20. E aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Glória a Deus por Jesus Cristo, né? Na igreja por Jesus Cristo. Olha o que Paulo está ensinando na oração. Eu quero que vocês conheçam todas as proporções do amor de Jesus. Vocês conheçam isso em comunidade, com todos os santos. Largura, comprimento, altura, profundidade. É como se estivesse medindo um ambiente, né? Um ambiente de amor. E aí ele fala assim: mas Ele faz mais do que nós pedimos, até mais do que nós pensamos. Esse é o Deus da esperança, irmãos. Um Deus que tem planos maiores, planos de paz. Mas o que são os planos de paz para nós? Quais são os planos que Deus tem para nós que são planos de paz? Porque nós poderíamos aplicar dizendo assim, ou eu poderia aplicar com o meu coração errado, genioso, mau, avarento, poderia dizer: olha só, esses planos de paz é para que eu seja exaltado neste mundo, para que eu prospere, para que enfim eu seja lembrado, para que o meu nome nunca mais seja esquecido. Eu quero ser mais importante do que o Napoleão Bonaparte, ou seja lá quem for, né? Eu acho que eu já até usei esse exemplo com os irmãos. Eu estava me lembrando do Napoleão Bonaparte, que ele queria ser reverenciado eternamente. Ele queria que todos se curvassem a ele, né? E um arquiteto ou engenheiro fez isso. Eu vi numa notícia, né? Não sei se é real, mas acredito que sim. Fez uma engenharia para que onde está lá o túmulo dele, fosse um local bem construído, e as pessoas tinham que subir, ou tem que subir numa galeria, e se curvar para ver, porque ele fica lá no fundo, vamos dizer assim, o seu túmulo mesmo, né? Então todo mundo até hoje, para ver o Napoleão Bonaparte, tem que se curvar para vê-lo, né? Porque esse era o desejo dele, que todos se curvassem a ele, né? Esse não é o plano de Deus para nós, né? Quais são os planos maiores de Deus para nós? Os planos maiores de Deus para nós são, é apenas um, de certa forma, é o próprio Deus. Esse é o plano de paz. Sim, Ele vai trazer de volta, Ele vai restaurar Israel, mas o plano dele é apresentar-se ao seu povo,
é demonstrar quem Ele é. O texto de Efésios que nós lembramos ali, fala para que vocês sejam corroborados pelo Espírito no vosso homem interior. É como se Paulo estivesse orando assim, olha, para que o Espírito dê capacidade para vocês, que nem capacidade a gente não tem. Para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Essa é a resposta de Deus para nós, né? Que Ele nos dê a estrutura interna para caber Cristo. E essa é a resposta, essa é a tradução que eu faço, né? Essa é a resposta de Deus. Mas o Deus da esperança é, portanto, o Deus que tem planos maiores. E aqui, eu já vou para o outro ponto, mas aqui, irmãos, a gente peca, sabe por quê? Porque a gente fica desejando apenas migalhas. E a gente fala assim, Senhor, só dá a força que o resto eu corro atrás. Já viu essa, né? Senhor, só me dá a capacidade aí de trabalhar, que o resto eu ganho por mim mesmo, né? Gente, a gente precisa desejar, é claro que trabalhar, fazer a nossa parte, mas desejar que o Senhor se derrame sobre nós, que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos dê a palavra dEle, nos dê experiências, nos dê dons, nos dê do Espírito Santo cada dia mais e mais, plenitude do Espírito. Esse, creio eu, que são os planos maiores e os pensamentos de paz. A terceira característica, Deus provoca eles, né? Diz assim, vocês me invocarão, irão, orarão a mim e eu vos ouvirei. O Deus da esperança é o Deus que ouve a nossa oração. Porque no meio da desesperança, a primeira coisa que a gente começa a desconfiar é se Deus ouve ou não a nossa oração. Não é verdade? A gente começa a dizer assim, Senhor, o Senhor está ouvindo? O Senhor está respondendo? Ou o Senhor está ligando porque eu estou orando? Porque eu sei, né? Chega uma hora que você sabe, não tem como duvidar que Deus não esteja ouvindo. Mas, Senhor, o Senhor está realmente ligando? O Senhor está realmente, é importante para o Senhor esse meu pedido, essa minha oração? Mas Deus está aqui no meio daquele povo quebrado, aquele povo exilado, acabado, dizendo, quando vocês orarem, eu vou ouvir. Olha que resposta, gente. É o Deus que quando você fecha a porta do seu quarto e você ouve, Ele vem em secreto. Olha que bênção. Isso nos dá esperança, porque ao clamar, ao orar, ao dobrar os nossos joelhos, seremos ouvidos. E quando Deus nos ouve, aí já está a nossa resposta, aí já está a nossa alegria, a nossa esperança. Não necessariamente dele fazer o que nós queremos, mas de que nós temos agora um colo, um pai, um abraço, né? Romanos 8,15, se eu não estou enganado, fala que o Espírito de Deus que está em nós clama, ou é quase que ele nos ensina a clamar, dizendo, Abba Pai. Olha o que o Espírito faz, é isso mesmo, obrigado. Vocês não receberam o Espírito de escravidão para outra vez estar em temor, recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O Espírito que está em nós, quando Ele habita em nosso ser, Ele nos ensina a fazer essa oração tão íntima, tão pessoal, que clama Abba Pai, Abba Pai. É um Deus que diz para o povo de Israel, eu vou ouvir. A esperança quando nós oramos. Por quê? Por causa de você? Não, por causa de Deus, porque Ele ouve. Os céus não estão cerrados, não estão de bronze para a nossa oração. Faço outro detalhe aqui importante. Se Ele é o Deus que ouve as nossas orações, não importa, neste caso, os seus sentimentos. Não estou dizendo que não é importante seu sentimento, que você tem que escondê-lo, abafá-lo, jogar fora, não é isso. Mas é que às vezes a gente pensa assim, eu não estou sentindo nada, Senhor. Por que eu vou orar se eu não estou sentindo nada? Mas a questão de se eu estou sentindo ou não, não é primordial nesse sentido. Você não precisa ter um arrepio para saber que Deus ouviu. Aliás, você não precisa nem ter uma resposta imediata para saber que Deus ouviu. Basta saber que Ele ouve. Isso nos dá esperança. E aí eu te convido, ou eu te instigo, desafio, a continuar orando, continuar buscando, continuar falando. Não por causa dos seus sentimentos, não pelo que você vê, mas por causa deste Deus, que tem suas características, seus atributos, ser um Deus que nos dá esperança. E Ele prometeu que nos ouviria. Que coisa fantástica, né? E a última característica que eu anoto aqui é que esse Deus da esperança, Ele fala assim,
Vocês vão me buscar, ou buscar-me-eis, né? E me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, vos farei voltar os vossos cativos, vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares de onde vos lancei, diz o Senhor. Sabe como que esse Deus se revela a nós? Ele é um Deus que se atenta para um coração que o busca. Eu estou falando todas essas de características de Deus. Eu vou relembrar. Ele é um Deus que restaura do cativeiro. Ele é um Deus que tem planos maiores. Ele é um Deus que ouve a nossa oração. E nós? Bom, nós temos que ser cheios dessa esperança mesmo. Mas tem algo para nós. Ele é um Deus que ouve sim, mas Ele se atenta para um coração que busca Ele. Eu serei achado de vós, sim, quando vocês me buscarem, de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, esse deserto que eles estavam passando, esse exílio, toda essa dificuldade, talvez seja um refinar de Deus, talvez tenha sido um refinar de Deus, tirando como quem tira do ouro todo tipo de impureza. Porque é verdade que nós buscamos a Deus, é verdade, mas por vezes nós não o buscamos de todo o coração. Quer ver quando a gente não o busca de todo o coração? Eu vou dar um exemplo aqui que vai pegar todo mundo aqui, tá? Todo mundo. A gente não busca a Deus de todo o coração quando Deus responde não e a gente fica frustrado. Eu não estou dizendo para você não necessariamente, né? Você é um ser humano. Mas a gente ora, a gente pede, e aí Deus fala, não vou dar isso. Vem a resposta, não. Aí você fica frustrado com Deus. Não é verdade? Vai dizer que você não é assim, ou só sou eu. Quando eu busco de todo o coração, eu fico satisfeito na resposta que Deus me deu. Eu não consigo ser assim. Eu mesmo não consigo. Totalmente. É por isso que esse exílio, esse deserto, esse não de Deus vai nos refinando. Vai tirando essa impureza em que nós misturamos Deus e os nossos desejos. Deus e os planos menores que nós fazemos. E aí ele diz, eu vou ser achado de vós sim, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É uma longa caminhada para que a gente comece a dizer, Senhor, apenas o Senhor me satisfaz. Apenas o Senhor. E que bênção, irmãos, o exílio. Que bênção foi para Israel a Babilônia. Babilônia é uma bênção. Babilônia. Sabe por quê? Porque lá na Babilônia, o povo de Israel descobriu que só Deus é Deus. Elias pregou para eles, desceu fogo do céu. O povo falou, só o Senhor é Deus, mas não acreditaram de verdade, porque logo estavam com ídolos. Depois que eles voltaram da Babilônia, eles tinham ainda muitos problemas. Inclusive, quando vem Jesus, né, tem toda uma estrutura ali que rejeita Jesus. Mas eles nunca mais caíram naquele tipo de idolatria. Você não vê nos profetas depois do exílio, você não vê na época de Jesus, nada em que o povo estava adorando os Baalins ou qualquer outro Deus que tivesse no contexto. Que eles perceberam, eles foram refinados pelo menos nisso, de que só Deus é Deus de verdade, que não há nenhum outro. Deus no deserto está retirando a impureza do coração. Para quê? Para que a gente o busque com tudo que temos, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Essa é a esperança do Deus da esperança. Qual? Quando Ele começa a mostrar que nada mais deve ser resposta dEle para você, a não ser Ele. Então olha que benção, estou aqui para te dar notícia triste, ou boa, não sei, né? Quando Deus fala não, talvez seja melhor até do que sim. Por quê? Porque Ele está retirando algo e está deixando só Ele, com essa resposta tão dura, tão difícil, mas é a resposta dEle. E aí eu pergunto, você o busca de todo o coração? Você tem buscado a Deus de todo o coração? A resposta não está, irmãos, não está em nós contarmos para Deus tudo aquilo que fazemos, contarmos para Deus como nós somos bonzinhos, como nós somos legais com os outros. Não, a resposta está, eu estou satisfeito em Deus, com o sim dEle e com o não dEle. O Deus da esperança vai nos levar a buscá-lo de todo o coração. Foi assim com o povo de Israel, eles não tiveram escolha, eles foram para o exílio e tiveram que aprender isso, né? E por isso eu quero orar com você, encerrando esta palavra,
para que eu e você busquemos de fato esse Deus, que é um Deus que nos responde conforme a vontade dEle, mas que a maior resposta que nós temos dEle é Ele mesmo, a graça dEle, os atributos dEle, quem Ele é, para que assim a gente o conheça mais e mais profundamente. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é o Deus da esperança. É um Deus que nos retira do cativeiro, que diz para nós, isto um dia terminará. Toda esta dor é uma tribulação sim, mas é leve e momentânea, é passageira, não é permanente. O Senhor é um Deus que demonstra para nós que os seus planos são maiores, são planos de paz, Senhor, não são planos de mal. Deus, o Senhor também é um Deus que nos ouve, e que bênção, porque estamos falando contigo e sabemos que o Senhor está nos ouvindo, sabemos que podemos ser ouvidos pelo Senhor em todo e qualquer momento, Pai. Eu também, Deus, te agradeço, porque o Senhor é um Deus que refina o nosso coração, que o Senhor se atenta para aquele que o busca de todo o coração, como Jesus diz, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ah, Pai de amor, nos ajuda a desejá-lo, amá-lo e adorá-lo acima de todas as coisas, colocando o Senhor como centro do nosso ser. Eu oro em nome de Jesus. Amém.